bem-vindos ao Direito Mais Café. Hoje eu tô aqui na companhia de uma pessoa maravilhosa, uma mulher incrível que vem de uma luta intensa em prol das humanidades. Até brinquei com ela que ela já atuou por todos os lados na parte jurídica. Atuou como advogada, como promotora de justiça e como magistrada, como é até hoje, né? E além de magistrada, que atuou por muito tempo na função criminal, ainda atua, ela partiu para o lado social. Ela cuida, tem uma causa maravilhosa, incrível, que nós vamos discutir aqui. E para iniciar esse bate-papo nosso, né, do nosso Direito Mais Café, estou aqui com a doutora juíza Maria Rose Borba. Muito obrigada por ter aceito o convite, eu estou muito feliz em recebê-la aqui. Imagina, eu é que tenho que agradecer a oportunidade e imaginar que alguém se interesse pelo que eu quero falar, não é? Que compartilhe das mesmas ideias, que tenha vontade de saber um pouco dessa história, dessa trajetória. Então, eu é que tenho muito que agradecer por você abrir esse espaço, por me receber com a sua equipe tão linda. Eu estou à disposição, quero contribuir no que for possível. Estou muito feliz, doutora, em tê-la aqui e ver gente que se importa com gente, isso alegra muito o meu coração. O Direito Mais Café, ele nasceu justamente, não só para discutir as questões de direito, mas principalmente para trazer os assuntos com humanidade. Eu é que me sinto privilegiada e mais que isso. É bom quando um louco encontra com outro louco. Isso não é maravilhoso. Eu acho esse processo fantástico. No nosso grupo, que a gente atua socialmente, eu digo isso. Olha, nós somos um bando de sonhadores aqui. Mas esse bando de sonhadores tem feito coisas lindas. Então é muito bom. É muito bom ver no outro um pouco do sonho que a gente sonha. Então, tá aqui vendo esse projeto lindo que você está desenvolvendo com a sua equipe, né? De discutir humanidades, de olhar o outro com a percepção da empatia, não da superioridade. Então, é um processo que nos dignifica e dignifica o nosso irmão. É dessa forma que eu tento todo dia ver. É claro que é um processo de crescimento, ninguém aqui é perfeito, mas cada dia eu olho e digo, hoje eu sou melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu vou ser melhor do que eu sou hoje. É só isso que me importa. Esse acho que tem que ser nosso objetivo diário, né? Ser pelo menos um pouquinho melhor do que a gente foi no dia anterior. Essa é a nossa trajetória de vida. E eu acho que isso tem que ser o motivador para todas as pessoas. Se cada um tentar ser um pouquinho melhor hoje do que foi ontem, acho que o mundo tem condições de ser um lugar muito melhor e muito mais bonito e muito mais agradável para todo mundo. E vai ser. Cremos muito nisso, né, doutora? Cremos. Doutora, a senhora como juíza, como magistrada, atuando principalmente na parte criminal, o que tocou na senhora para ver as humanidades, as questões humanitárias? Eu sempre trouxe comigo esse perfil de olhar o outro com empatia. Eu digo sempre isso, durante esses 27 anos de magistratura criminal, eu nunca olhei para um acusado como se eu fosse Deus. Eu sempre tive isso muito claro. Eu não julgo pessoas. Eu nunca julguei pessoas. Eu julgo atos de determinadas pessoas dentro de um quadrante. É isso. É apenas esse o poder que o Estado me deu. E eu tenho muito cuidado quando eu vou usá-lo. E eu nunca perdi a perspectiva de que na minha frente existe uma pessoa, né? Esse cristianismo que tanto se fala e que tão pouco se leva a sério, né? Então, assim, eu vejo no outro sim o irmão. Isso eu sempre vi. Se ele tem que sair durante um período do convívio social, é minha obrigação retirá-lo. Eu não tenho o menor problema com isso. Muitas vezes dizem até que eu tenho até a mão muito pesada, né? Eu não estou na turma que dizem que é garantista. Não, eu tenho um perfil mais duro. Mas não significa e nunca significou que eu tenha perdido essa concepção. Que existe ali uma pessoa e que eu estou julgando apenas um ato dentro do princípio absoluto da legalidade. Na aplicação da lei, a senhora não olha aquele processo como um número, né? Não, nunca consegui trabalhar assim e não quero. Eu digo que o dia que eu perder essa noção, tá na hora de eu pegar meu chapéu e ir embora para casa. Tá na hora da gente parar e fazer outra coisa. E talvez tenha sido por isso que nessa labuta diária, eu fui vendo que para além
do processo, eu precisava fazer alguma coisa. E esse alguma coisa era o quê? Né? Como chegar, até onde ir. Então, assim, efetivamente, tem 15 anos que eu estou pessoalmente trabalhando no projeto social. Tem 15 anos de uma trajetória de aprendizado, de luta, né? Mas que eu sinto que está funcionando. Então, nós estamos chegando nos outros corações humanos, como no teu, né? Como de tantos amigos que têm dito, vai, Rosi, que a gente vai te dar aqui o suporte. Não tá sozinha nessa, tem bastante gente que apoia, que vê isso e essa sua atitude incentiva muitas pessoas, sabe? São pessoas assim como a senhora que a gente precisa cada vez mais. Pessoas que têm essa coragem de enfrentar e falar, não, eu vou bater no peito, colocar no peito e falar, não, eu vou assumir, eu vou ir à frente, eu vou lutar, eu vou angariar fundos, porque tudo a gente precisa de fundos para poder, precisa de investimento. Vou atrás, vou sair com o pires na mão, Literalmente. né? Para conseguir algo para a sociedade. Porque a senhora chega onde o próprio Estado não chega. O projeto chega onde o Estado não está chegando. Lá no projeto, desde que eu comecei, eu tenho uma consciência. Nossa equipe, né? Quando eu digo eu, não. Atrás de mim tem comigo aqui, meus parceiros são 75 voluntários. Então não é uma coisa sozinha. Mas assim, a gente sempre teve uma visão. Nós vamos fazer aqui de forma que, quando o Estado precisar de um exemplo, a gente vai falar, o nosso exemplo serve para vocês. A gente sabe como fazer. A gente sabe como fazer com empatia, com amor, com carinho. Isso é uma política pública que funciona? Exatamente. Olha aqui, gestor. É possível fazer sim. É possível trazer, por exemplo, hoje nós temos 10 velhinhos que moram conosco e são absolutamente vulneráveis. Então, a semana passada eu cheguei lá e abracei seu Rivaldo e falei, e aí, como é que o senhor tá? Aí ele disse assim, acabei de ganhar uma massagem no corpo inteiro, estou ótimo. Eu falei, o quê? Já tá tendo até massagem aqui, Olha assim. só. Eu falei, olha, eu vou vir pra cá, porque... É? Mas assim, então são pequenos detalhes de humanidade. Essa é a nossa preocupação, é do humano, né? Dessa pessoa se sentir ali único, individual, e nós estamos ali para acolhê-los. E isso faz toda a diferença na vida dessa pessoa extremamente vulnerável, que não se sentia vista, que não se sentia amada, que não se sentia acolhida. E ela está tendo agora, ela está sendo vista como alguém, um ser humano único, né? Um ser humano único, digno de amor, digno de respeito e que está tendo esse cuidado que nunca teve. Quando a gente começou essa ideia de que nós criamos a creche, né? São 80 crianças que ficam 12 horas conosco. 12 horas, eles chegam às 6, eles ainda não tomaram o banhozinho, então eles tomam um banho com a gente, eles tomam o café, todas as refeições, e aí só vão embora às 18 horas. E no mesmo espaço nós temos os nossos 10 idosos, um pouco dentro da mesma área na parte superior. Então todos os dias, rigorosamente, as nossas crianças e os nossos idosos convivem. Seja um pouco na horta comunitária, seja na sala de TV, seja numa refeição, mas isso está dentro da programação, entendeu? Então, o idoso vê a criança todo dia, ele abraça, ele conversa, a criança vai lá dar benção. E o nosso povo humilde, tem isso como importante, o gesto da bênção, do abençoar. Eu me emociono muito quando eu vejo ele chegando com as mãozinhas postas para aquele idoso que estava tão abandonado e pede a benção. Então, isso nos motiva a fazer. Olha, aqui é diferente. Tá fluindo, né? Um sentimento que acolhe. E essas crianças, a experiência que elas passam conosco lá durante 3, 4 anos, vai moldá-los para o resto da vida. Elas vão, enfim, porque muitos não sabem o que é afeto. Não sabem. Não tem a experiência do beijar, do abraçar, do tocar, do acolher. Então, nós trabalhamos muito essa experiência humana dentro do nosso espaço. Que coisa incrível. Esse idoso que não tem família, que não tem esse afeto. Eu me emocionei com isso, a senhora contando das crianças chegando e pedindo a bênção.
Isso é algo tão forte, tão relevante, que eu vejo que vem se perdendo na nossa sociedade. É algo assim, esse ato de pedir a bênção para a pessoa mais velha, para o seu pai, para sua mãe, para seu avô, para sua avó, é algo que tinha uma força tão grande no passado e foi se perdendo. E isso tem uma representatividade imensa para esse idoso que não tem a sua família e que vê aquela criança que chega ali com todo o carinho e amor pedindo a bênção. Isso deve, assim, reacender a vontade de viver. Sabe, eles renovam. Os 10 que nós temos lá, é incrível, que eles chegaram assim, mal alimentados, mal cuidados. Hoje eles estão iluminados, sabe? Então esse processo é bonito também. Essa experiência que a gente está vivendo com eles, essa troca de todo dia. E esse contato com a horta, esse contato com a terra, que traz essa troca de energia, de vitalidade e de ensinar para essas crianças que elas já vão vendo de onde que vem a alimentação, né? Que não está na prateleira de algum lugar, né? Vem de onde? Vem da terra. Então tem todo esse cuidado do plantio, de esperar, de chegar a hora certa de colher. Então é que vejo que tudo isso é um aprendizado para essas crianças que elas vão levar para a vida toda. E assim, como juíza criminal, principalmente aqui na capital, durante 15 anos eu fui juíza de reclusão. Então, basicamente, quem era a minha clientela? Minha clientela era roubo, furto, abuso. Era isso, estelionato. Então, eu estava ali na parte que prende mesmo, enfim. E assim, no grosso do sistema penal. Eu entendi o processo. O que era o meu cliente? Quem que é o meu cliente do furto? Quem é o meu cliente do roubo? Eu paro para ouvir. É um homem de 18 a 25 anos. Ele tem a 5ª série. Ele é negro. Eles são todos muito parecidos uns com os outros. E 90% não teve o pai em casa como referência. Foi criado pela mãe, que saía de manhã para trabalhar e voltava à noite. E eles ficavam soltos. Qual é o aprendizado? Entendeu? Então, é esse público que eu comecei a entender. Eu falei, olha, se a gente não cuida do começo, como é que você vai pedir para esse jovem depois? Como que ele vai ser diferente? Como é que ele vai ser diferente? Se eu não apresentei para ele, nenhuma outra não se apresentou. A única pessoa que ele viu que deu certo no mundo que ele vive é o dono da boca. É o distribuidor. Ninguém disse para ele que era possível, né? Então, a gente precisa mudar o discurso. E foi por isso que eu vim para o trabalho social. Porque eu falei, olha, eu não vou passar a minha vida inteira prendendo gente. E jogando lá no sistema. Não é sobre isso, não é só por isso, né? Eu tenho que ter alguma coisa que me diga, para além disso, que existe uma oportunidade. Olha, a gente está aqui, é possível construir uma oportunidade nova. Né? Então, tem sido essa a minha luta diária e que, graças a Deus, tem sido muito bem recepcionada pelas pessoas de Mato Grosso. E eu tenho certeza que nesses 15 anos que a senhora está no projeto, as crianças lá atrás que começaram hoje já são jovens adultos, né? E eu creio que estão trilhando os caminhos diferentes. Que se não tivessem tido essa oportunidade de estar dentro do projeto, iam estar lá dentro, na frente de um juiz criminal, podendo ser julgado por algum crime, porque não viu outra perspectiva de vida. O único modelo que ele tinha ali. Quando eu cheguei em Cuiabá, que eu decidi começar o trabalho social, foi por que hoje ele diz que é meu filho, é a primeira pessoa que me dá parabéns no Dia das Mães. E aí ele chegou, ele tinha 18 anos e ele tinha 11 passagens. Nossa. 11, tudo por furto. Completamente viciado, completamente dependente químico. E ele me pediu uma oportunidade, eu falei, e eu conto essa história, porque ele conta essa história para todo mundo. E aí ele disse, Regina, mas qual é a oportunidade? Você tem 11 BO, meu filho, olha isso aqui. Aí ele falou, mas eu quero tentar. Dali pra frente, eu me afastei dos processos dele, porque se tornou uma relação pessoal ali de ajuda. Eu internei ele 2 vezes, cheguei a perder a esperança. Ele foi preso de novo nesse processo de recuperação. Aí ele vai para o NA,
E hoje eu tenho muito orgulho de dizer que ele está na Universidade Federal fazendo educação física, ele tem o próprio carro, ele é um excelente vendedor de motocicleta, ele tem a casa dele, ele tem 1000 projetos, ele é um trabalhador da instituição. Ele é um dos muitos filhos que a vida me deu. Então, assim, quando a minha filha biológica, ela fala assim para mim: mãe, se não tivesse nada dado certo, o Reginaldo já teria valido a pena, né? Então é isso. O Reginaldo, ele estava fadado a se perder. Ele sabe disso, eu sei disso. Ia continuar naquele ciclo e cada vez piorando, mais, né? Não ia então, sair assim, daquilo. e olha que teve hora que eu desacreditei. Falei, não vai ter jeito. Né? Mas a gente tentou juntos, e hoje o Reginaldo é um homem que hoje, ele, dentro do projeto, ele fala para os meninos: olha, gente, esse caminho não é bom. Isso aí você vai sofrer o que eu sofri. Eu sou exemplo disso, né? Então, assim, essas pessoas vão agregando um valor na nossa vida, porque eu aprendi, depois de muito tempo, que o bem, assim como o mal, antes dele atingir o outro, ele me atinge. Então, muitas vezes eu tô lá, eu tô fazendo bem, eu sempre digo isso, é entre eu e Deus, é entre eu e o universo, né? E talvez aquela pessoa que esteja recebendo alguma coisa que eu acho que é bom, ela tá se lixando para aquilo, e acontece muito. Né? Não vamos romantizar, porque não é romântico, não vamos romantizar. O trabalho é duro e é árduo. Mas o processo do bem, quando ele percorre o meu corpo, ele me faz muito bem. Entendeu? Então, quantas vezes eu vou para lá cansada, eu volto mais cansada ainda. Mas é como uma revigorada, né? É como se alguma coisa em mim tivesse modificado. Então, é um processo que nos ajuda antes de ajudar o outro. Isso é incrível. Doutora, todo final do ano, né? Chega nessa época, a gente já fica ansioso. Tem o Panetone do Bem, né? O Panetone do Bem, que é um meio de poder fomentar e auxiliar esse projeto tão lindo que é a Seara de Luz, que está lá mantendo esses 10 idosos saudáveis, bem, mantendo essas crianças 12 horas por dia alimentadas, bem cuidadas, para suas mães e seus pais poderem trabalhar. O que a senhora me diz do Panetone do Bem? Onde que as pessoas podem adquirir? Vamos divulgar. Vamos. Porque a gente precisa desse auxílio, gente. Me perguntaram, a Leila que é nossa madrinha, ela disse para mim: Rosi, o que o Panetone do Bem representa, né? Aí eu falei: ele representa o oxigênio. O Panetone do Bem é o oxigênio. Porque nós ainda não conseguimos nenhum apoio do Poder Executivo, de nenhum nível, né? Temos um grande apoio do Ministério Público. O MP é meu parceiro de primeira hora, Judiciário, a ProSoja, alguns sindicatos, eles são nossos parceiros. O TRT, né? Nós temos essas parcerias importantíssimas. Então, assim, você sabe disso, todas essas verbas que vêm, elas são absolutamente carimbadas. Sim. Se o MP me manda o dinheiro para construir uma creche, eu não posso pagar um salário. Acabou para mim, eu tenho que estar ali tudo rigorosamente. Então, eu criei há 11 anos, essa é a 11ª edição do Panetone do Bem. E tá belíssimo. Belíssimo. Eu tô apaixonada na capivara. Então, olha, isso foi muito legal, porque o que aconteceu esse ano? A gente tá numa parceria com a Magrelo. Então, a Magrelo vai produzir os 35 mil panetones. Eu acho que vamos passar dos 35 mil. De hoje para amanhã, eu já sento com a Magrelo para ver como é que vai ser, mas nós vamos estourar a meta. E aí, falamos, vamos criar uma nova. E aí vem a ideia da nossa marqueteira, e ela traz o quê? Os bichinhos do Pantanal chegando no Polo Norte. Então vai o jacaré, a onça, a nossa querida capivara, estão todos aqui para nos ajudar no panetone. Então, nós estamos com o panetone já na praça, com preço muito bom, R$41, feito pela Magrelo, né? E uma delícia. Eu estive no Chá do Bem, provei já o panetone lá, incrível de delicioso. E é o panetone ou o chocotone. Você pode escolher pelo mesmo preço. E ainda a gente faz o quê? Por exemplo, eu sei que você tem colegas, advogados e tal. Eu quero 100 panetones. Olha, a gente coloca a tua marca aqui em cima.
O Wendel mesmo Empresários, advogados, advogados, a gente presentes para o final do ano para seus Isso. clientes. Fica a dica. Quando você entrega um panetone da Seara, você está entregando mais do que um panetone. Você está dizendo, olha, eu estou servindo um prato de sopa lá nas obras sociais. Eu estou comprando pão para aquelas crianças. Então, é para além do panetone, né, que você está dando. E a gente está muito empenhado, estamos indo muito bem, graças a Deus. E com as vendas desse ano, vamos manter a instituição por mais um ano. Porque quando chega junho, julho, que o dinheiro do ano passado acabou, o pessoal já começa. E agora? E agora? E agora? Calma, vai dar certo de novo. E graças a Deus tem dado certo. Todos os anos a gente só vem num crescente, né? Da venda dos nossos panetones. Que maravilha, doutora. Olha, eu estou muito feliz em recebê-la. Quero ir lá conhecer o projeto, se a senhora me permitir. Quero ir lá conhecer o projeto, mostrar para os nossos espectadores o projeto e para também incentivar para que mais pessoas auxiliem, não somente comprando panetone, mas auxiliem diretamente o projeto. Tá, gente? A Seara de Luz está aí há tantos anos fazendo bem para tantas pessoas e precisa sim se manter. E dinheiro é essencial. Ninguém consegue fazer nada sem dinheiro. Você falou perfeitamente, é isso. Sem recurso você não move a máquina, não tem jeito, né? A gente precisa. Não adianta menosprezar o dinheiro porque ele é essencial. E quando você fala da visita, eu tenho sempre uma brincadeira. Eu tenho o maior prazer em mostrar as obras sociais. Normalmente as minhas colegas, as minhas amigas, elas falam assim: vamos lá conhecer minha casa de Chapada. Olha, eu arrumei meu apartamento novo, vamos lá, né? O meu convite é diferente. Vamos lá conhecer as obras sociais? Vamos lá para você ver como é que a gente faz? Vai ser tão importante porque uma coisa é a gente falar. Outra coisa é a gente ir lá conhecer, sentir aquele ambiente, né? Então, assim, estou à disposição, vou ter o maior prazer de te levar, de mostrar cada cantinho, tudo que a gente pôde nesses 15 anos construir. E que ainda estamos agora num projeto de expansão. A gente tem 10 velhinhos, mas o novo projeto é para atender 44 idosos. Que ótimo. A gente quer necessário. 80 criancinhas, 44 idosos lá no espaço. Nós vamos um processo de ampliação muito grande que nós estamos agora, né? Além de tudo, eu não falei isso, mas a gente distribui 450 cestas básicas mês. E não é aquela distribuição, não é assim, não. Aqui é todo mundo cadastrado, aqui é filtrado, aquilo é uma coisa muito séria para nós, né? Então, a gente consegue cuidar dessas pessoas. Porque você pode não acreditar, mas a fome existe e ela permeia Cuiabá. E se você quiser que eu saia daqui e te mostre 30 lares de pessoas acamadas, com câncer, doentes que estão passando fome, não tenho dificuldade nenhuma. É 5 minutos. A gente passa a lista da onde a gente tem que estar lá, porque se a gente não tiver, eles estão passando fome. Então, assim, isso é real. Porque muita gente fica, porque tá dando. Não, gente. Tem gente passando fome, sim. Isso é sério. Tem gente que não tem um prato de arroz para comer. Se não for a cesta básica que a Seara de Luz fornece, que o projeto social fornece, ela não vai ter alimento. A gente tem uma parte que tem os jovens, eles sexta-feira eles vão, são nossos meninos, eles sexta-feira eles vão para namorar, passear, o que é normal. Quando é sábado de manhã, eles acordam lá no distrito, sabe o distrito? Uhum. E lá eles recolhem 2 caminhonetes com a xepa. É a xepa. Olha que legal. 8 horas, 9 horas da manhã, eles estão chegando lá com as caminhonetes, com a xepa. E aí eles vão limpar, eles vão contar e eles vão dividir para 100 cestas de frutas e verduras. Para quem? Para os acamados, para as viúvas, para aquelas pessoas que a Bíblia disse, né? Que Jesus disse, vai acolher, né? Esses que a gente vai acolher. Aí nós vamos lá, os que conseguem mandar alguém buscar, vai. Se não, nós também temos a equipe que vai na casa, vai deixar lá a fruta e a verdura da semana. Então, é assim que o Cristo se faz personificado em cada um de nós. Que linda, doutora, eu fiquei emocionada. E é assim que Cristo se materializa em nós, né? Ele nos deixou um exemplo para que a gente pudesse seguir, né? Tanto na Bíblia ele fala
imitei a Cristo, né? A gente tem que imitar a Cristo. E o que Cristo fez? Ele acolheu as viúvas, os doentes, as crianças. E esses projetos sociais, os presos, exatamente. Ele não mandou matar nenhum Não, preso, né? não mandou matar ninguém. Eu vim te visitar. Onde que você foi? Eu fui visitar o preso, a viúva. Exatamente. Ele não jogou pedra em ninguém, muito pelo contrário. Ele acolheu, protegeu e deu a vida dele no nosso lugar. Ao fim e ao cabo, ainda se entregou. Se entregou. É sobre nós. isso. É sobre essa imagem do Cristo que a cada dia a gente busca. Exatamente, doutora, muito obrigada, eu estou muito feliz e eu espero que esse Direito Mais Café, que é extremamente especial, toque o coração de você que está aí nos assistindo. Eu vou deixar as redes sociais dos projetos, a rede social da doutora e como que você pode adquirir o Panetone e como que você pode auxiliar os projetos sociais. Vamos fazer o bem. Sem olhar quem. Sem olhar quem. Obrigada, doutora. Eu que fiquei emocionada de estar com você. Muita luz.